Oi pessoal, bom dia, o professor Rafael de História, tudo jóia? Pessoal, vamos dar continuidade aos nossos estudos, não é isso? Na semana passada nós vimos o PET 2, semana 3. Hoje é o dia do PET 2, semana 4. Na semana passada nós falamos sobre a origem da humanidade, né, com as teorias religiosas e teoria científica, a teoria do criacionismo, que é a teoria religiosa, e a teoria do evolucionismo, que é a teoria científica, né? Aqui não vem a questão qual está certo ou está errado, são duas visões, você faz a sua escolha, a minha função aqui é te apresentar as ideias e você faz a sua escolha. Hoje nós vamos falar da chegada desses humanos aqui na América, né? Nós temos hoje 5 continentes no planeta, que é Oceania, Ásia, Europa, África e América. Por isso que é o símbolo das Olimpíadas são 5 argolinhas, porque representam os 5 continentes. Tranquilo? Bom, você pode ver que a Europa, a África, a Ásia e até mesmo a Oceania estão muito próximos. Ok? A Oceania um pouco menos, mas não deixa de estar próximo. Agora a América está bem afastada. São dois oceanos que separam a gente. De um lado o Oceano Atlântico, do outro lado o Oceano Pacífico. Então é um continente completamente excluído. Né? Então, por exemplo, quando os europeus chegaram aqui em 1500, já tinha gente aqui, que eles vão chamar de indígenas, né? De índios. Como é que esse pessoal chegou aqui? Então, esse é o nosso caminho de hoje, ok? Existem atualmente duas propostas, duas ideias que são as mais aceitas. Nenhuma é religiosa, ok? Nesse caso, as duas são versões científicas de que seriam hipóteses de como o ser humano chegou aqui, ok? Novamente, eu não estou dizendo que está certo ou está errado, são ideias. Né? Quanto mais a gente vai para o passado, lembra lá das 5 partes da história? Pré-história, história antiga, Idade Média, moderna e contemporânea. A gente está no contemporâneo. Quanto mais afastado da gente, mais difícil de achar fonte, de achar registro. E nesse caso a gente está falando de pré-história. Então realmente nós vamos falar sobre isso, né? O sítio arqueológico aqui em Pedro Leopoldo realmente é uma área muito boa sobre isso, que aí vai achar fóssil, resíduos para tentar provar a teoria da pessoa, ok? Então vamos lá. Quais são essas duas teorias que comprovam, que tentam explicar a chegada do homem aqui na América? A primeira é o que a gente chama de Estreito de Bering. Né? Se você for pegar o continente da América, na parte de cima, uma parte que ligaria a Ásia à América, né, do outro lado, é um estreito que a gente chama de Bering. E a gente sabe que houve ao longo da história, da pré-história, alguns momentos que o planeta ficou muito gelado, ficou frio. E pode ser que tenha congelado uma parte desse caminho, ou toda essa parte desse caminho, ligando a Ásia até a América. Então, esse Estreito de Bering seria o caminho que, para essa teoria, o ser humano saiu da África, que foi para a Ásia, né? De acordo com a ciência, o berço da humanidade foi a África. Um contingente de pessoas foram para a Ásia e da Ásia chegaram na América. Como? Por meio desse Estreito de Bering. Tá? Nós vamos colocar o mapa aí que vocês vão ver. Então, da Ásia, eles vão conseguir caminhando chegar até a América. Por quê? Porque esse pedaço onde hoje é mar, naquela época estava congelado, então dava para caminhar sobre ele, tá? Seria por volta de 10 a 14 mil anos atrás, então faz tempo, né? Essa seria uma das versões da chegada do ser humano aqui na América, ok? A segunda já não vai ser a pé, vai ser de barco, ok? O que faz muito sentido na questão que eu acabei de falar, que a América é dividida por dois oceanos. Então, tem uma chance muito boa realmente de eles chegarem de barco. Então, essa segunda é chamada lá da visão da Polinésia. Polinésia é uma região perto da Oceania, que é um dos continentes que eu acabei de falar, que tem, a Polinésia é formada por mais de 1000 ilhas. Então é um tanto de ilhazinha que junta a forma que a gente chama de Polinésia. Então qual que essa segunda teoria diz? O ser humano teria saído da Ásia, né, a África, depois para a Ásia, e da Ásia ele passou pela Oceania e pela essa Polinésia de barco, né? De barco, né? Barco pequeno, né? Nada desses transatlântico gigante que o pessoal fala. Ah, vamos passear? Não, barquinho mesmo, chulezento, pequenininho, né? Se bobear, remo mesmo. E desse lugar, lá da Polinésia, eles teriam atravessado o Oceano Pacífico e vindo para a América. Entendeu? Então, nas duas teorias, o homem saiu da África, foi para a Ásia, e da Ásia conseguiu vir para a América. Um veio por cima, que é o Estreito de Bering, e essa teoria que eu estou falando para você agora é uma teoria que eles vieram por baixo. Só que aí veio no barquinho, ok? Remando. E aí sim eles tinham chegado à América de barco.
Então, tá aí as duas teorias, ok? Pela ciência são as mais aceitas, né? Tem gente que prefere a primeira teoria, tem gente que prefere a segunda, né? Acha que o Estreito de Bering pode ser verdade, o outro acha que dessa Polinésia vindo de barco pode ser verdade, mas são as duas mais próximas que a gente tem do que poderia ter acontecido de verdade, ok? Como eu falei, a forma que os historiadores, os arqueólogos têm para estudar isso, não tem nada escrito, né? Porque a escrita ela é relativamente nova, deve ter aí, sei lá, 6, 8 mil anos. E isso aqui a gente acabou de falar de que pode ter sido há 14 mil anos atrás. Então, o que eles vão fazer? Os arqueólogos, historiadores vão até sítios arqueológicos aqui, Pedro Leopoldo, Lagoa Santa, Matosinhos, é uma região muito propícia a isso, né? Aqui, por exemplo, foi que vocês sabem, acredito que vocês saibam disso, foi encontrado o fóssil humano mais antigo das Américas, não do mundo, porque do mundo, de acordo com a teoria lá da semana passada, veio da África, então lá deve ter fóssil mais velho que aqui. Mas o fóssil achado na América, no continente americano, mais velho, foi achado aqui em Pedro Leopoldo, que é a Luzia, ok? Lá na prefeitura de Pedro Leopoldo tem o esboço, o que seria a feição da Luzia, e ela deve ter por volta de 13 mil anos. Então tá aí. As duas teorias estavam falando entre 14 e 10 mil anos, a Luzia tem 13 mil anos. Então, já tá vendo como é que ajuda a comprovar? As duas teorias falam de uma data, o fóssil dela foi comprovado que tem 13 mil anos, tá mais ou menos dentro dessa data, tá vendo? Então as coisas vão batendo. Então esses sítios arqueológicos são lugares que a gente hoje em dia acha com resto de cerâmica, com resto de fóssil, de ossada humana, de crânio humano, de dente humano. E aí você vai tentando achar naquele lugar, provavelmente era uma vilazinha ou uma tribo, determinado, independente do termo, né? Um lugar que algumas pessoas ficavam e ali poderia ter cemitério, onde eles guardariam os corpos das pessoas que morreram. Por isso a gente consegue achar esses registros, ok? Então no mundo inteiro tem tem vários sítios arqueológicos. Aqui na nossa região, uma das mais famosas, né? Até por ter achado a própria Luzia. Beleza? Então, semana passada nós falamos da origem geral do ser humano, religiosa ou científica. Hoje nós falamos da chegada desse ser humano que, em teoria, veio da África para a América. Como é que ele chegou? Então, teve as duas teorias que eu acabei de falar. O Estreito de Bering por cima ou da Polinésia, dos barcos, do pessoal vindo por baixo. Tranquilo? Então, tá feita a análise aí do tema, né, do PET 2, semana 4. E qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição para ajudar.